A paz do Senhor a todos os irmãos, glória a Jesus. Queridos, vamos pensar um pouco na palavra do Senhor Jesus e eu quero chamá-los a atenção para a Bíblia Sagrada, falar com você nesta noite, uma palavra que Deus colocou ao meu coração sobre o poder do clamor. Quando nós clamamos a Deus, Deus pode. Deus tem condição. Entenda bem, não estou dizendo que Ele vai, porque Deus detém o controle de todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o poder. E é Ele quem diz quando e como se irá acontecer. Mas quando nós clamamos, Ele pode mudar a nossa história. E a Bíblia Sagrada é repleta de exemplos de pessoas que clamaram com sua alma e Deus mudou a história por completo destas pessoas. Você que está numa situação difícil, eu sei que neste momento de pandemia eu tenho visto pessoas clamarem por diversas necessidades. Eu quero convidar você para ir além da oração. É claro que é uma oração, mas para você fazer um clamor ao Senhor. Então, o texto mais conhecido de todos, Jeremias capítulo 33, versículo 3, você sabe de cor e salteado. Depois leremos ainda Lamentações de Jeremias. Jeremias 33 e 3 diz assim: clama a mim e responderei, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamar ao Senhor é diferente de orar. Orar é um diálogo, uma oração, uma conversa com Deus. Quando nós clamamos a Deus, nós intensificamos. O clamor exige uma intensidade maior, uma busca com a alma, com toda a sua força. A Bíblia nos diz em alguns exemplos, mas antes eu quero ler com você aqui o livro de Lamentações, capítulo 2, versículo 19, olha só o que a palavra diz. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Se entrega por completo. Olha o que ele continua dizendo. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. O clamor exige de nós um desprendimento de julgamentos de terceiros. Se alguém pode falar para você, tentar te repreender. Me lembro agora daquela mulher cirofenícia que vinha clamando atrás de Jesus. E as pessoas tentavam minimizar a situação. O cego também, que estava sentado ao caminho, ele clamava, ele gritava, porque ele conhecia a necessidade dele. Diferente de quando nós sentamos diante de Jesus e oramos, conversamos, mas nós, conhecedores de nossas necessidades, conhecedores das dificuldades que passamos, do que precisamos, hoje eu venho dizer para você, se você clamar a Deus, Deus tem condição, tem poder de mudar o curso da sua vida. Se você clamar com a sua alma, derramar diante dele o teu coração, como aquele cego incessantemente gritava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Como aquela mulher cirofenícia que vinha gritando, Jesus, tenha misericórdia de mim. E Jesus Cristo sequer respondia palavras. Jesus Cristo sequer dava atenção. É interessante olhar para Mateus 15, para a história dessa mulher, que Jesus Cristo entra na casa. Se você ler o livro de Marcos, ele entra na casa, pede para fechar a porta, porque não quer ser incomodado. Mas, ainda assim, ela clama e se prostra diante dele, gritando
lutando, colocando com todas as suas forças, independente do que as pessoas estavam vendo, pré-julgando, dizendo, ela continuava a clamar, porque ela sabia que a resposta estava em Jesus Cristo. Então nesta noite, se você tem uma necessidade, é claro que Deus conhece a sua vida, é claro que Deus conhece a sua história, é claro que Deus conhece exatamente o quadro que você está vivendo. Se é desemprego, se é enfermidade, se é qualquer outro problema, Ele conhece, mas Ele diz nessa noite: clame a mim. E é interessante que a resposta, Ele diz assim: eu responder-te-ei, eu vou te responder, eu responderei coisas grandes e sustentáveis que você sequer sabe. E eu vou te mostrar na Bíblia Sagrada a história de 2 pessoas, aliás, de 6 pessoas, em 2 histórias, que foram transformadas pelo poder do clamor. Primeiro eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Números. No livro de Números, no capítulo 27, nós vamos encontrar a lei das heranças. Esta lei foi criada justamente por conta deste fato que eu quero falar para você. No capítulo 26, nós encontramos a lei da distribuição das terras. Deuteronômio capítulo 25, nós encontramos a lei dizer que o homem era detentor das heranças. O homem deveria ser aquele que receberia as posses. Mas aqui no capítulo 27 de Números, nós encontramos 5 mulheres, ou seja, as filhas de Zelofeade. A Bíblia diz que na distribuição das terras, elas ficam sem herdade, elas não têm direito. Por quê? Porque o pai dela faleceu, e o pai dela morreu, mas o pai dela era um homem descendente de Manassés, dos filhos de José. E ela chega diante de Moisés, diante do sacerdote, diante dos príncipes da congregação, e fala: o nosso pai não foi um divisor, Moisés. O nosso pai não estava junto com aqueles que contenderam contra Deus, junto com os de Coré. O nosso pai faleceu no seu próprio pecado. Morreu sim, não teve direito de entrar na terra, mas não foi daqueles que se levantaram contra Deus, nesta ocasião dos filhos de Coré. E então ele diz aqui, Moisés fala: só um minuto, pela lei de Deus você não tem condição, pela lei que foi determinada pelo próprio Deus, vocês não têm direito. Você pode até achar que não tem direito, talvez para as leis naturais não há mais solução, talvez o médico já disse: acabou. E eu digo para você, talvez você já ouviu essa parte do meu testemunho, mas eu conto para você uma vez mais. Certa vez eu sentado numa maca de um hospital, eu ouvi o médico falar para minha mãe o seguinte: a perna dele terá que ser amputada. Mas a minha mãe conhecia o Deus que nós servimos e ela foi clamar a Ele. E hoje eu estou com a perna aqui intacta para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Do mesmo modo, estas mulheres, para ela a resposta era: vocês não têm direito, vocês 5 agora serão mendigas, andarilhas, vocês serão nômades, não têm direito a nada. Mas Moisés olhou para elas e disse: vocês realmente não têm direito, mas eu vou consultar o Senhor. Quando nós consultamos ao Senhor, quando nós colocamos nossas necessidades diante de Deus, pode as leis dizer não, pode os médicos dizerem não, pode todas as circunstâncias falarem não, tudo estar dizendo o contrário em nosso favor, mas quando nós colocamos no nome do Senhor, clamamos com o nosso coração, derramamos-nos diante dEle, derramamos o nosso coração aos pés do Senhor Jesus Cristo, Ele responde coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Ele se revela de forma especial para nós. Moisés chega diante de Deus e fala:
Senhor Deus, estas 5 mulheres estão reclamando um direito que a lei não lhes oferece nenhum respaldo. Deus olha para aquela situação, e eu acho isso lindo, porque a resposta de Deus no versículo 7 do capítulo 27 é a seguinte: as filhas de Zelofeade falam retamente, aleluia, e não só isso, certamente lhes dará a possessão das heranças entre os irmãos de seu pai. Ou seja, Deus está dizendo, elas têm o direito a partir deste momento. Eu estou mudando a sentença negativa em favor delas para uma sentença positiva. Deus defere em favor daquelas 5 mulheres. Só que é tão interessante quando nós clamamos a Deus e buscamos o lugar certo. Aquelas mulheres não foram murmurar, aquelas mulheres não foram reclamar para A ou para B, para fazer motinho contra Moisés. Elas foram diante do homem de Deus e foi buscar socorro aonde ela sabia que tinha. Vai buscar no lugar certo, vai buscar no lugar certo diante de Deus Todo-Poderoso. Busque alguém que tem intimidade com Deus para apresentar as suas necessidades ao Pai, e Ele mudará a sentença em seu favor. E o mais lindo dessa história não é que o fato delas terem sido alcançadas apenas, é que a partir deste momento Deus muda a história de todo Israel, e hoje nós somos beneficiados através destas mulheres. Versículo 8: e falarás aos filhos de Israel dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Deus mudou a lei, porque alguém clamou por ti. Deus faz coisas grandes e firmes que elas sequer imaginavam. Quem diria que outras pessoas seriam beneficiadas através da vida dela? Deus vai beneficiar outras através de você, porque você está clamando. Sua casa será alcançada, sua família será alcançada pelo poder da palavra do Senhor. Clame a Deus. É certo que Ele conhece a sua situação, é certo que Ele conhece, mas Ele quer ouvir de você exatamente o que você precisa. Ah, Senhor, eu estou precisando disso. Mas você precisa mesmo? Então demonstre. Lembre-se aqui do texto de Lamentações. Derrame o seu coração, olha esta passagem, derrame o seu coração como as águas diante do Senhor. Faça o que ninguém nunca fez aos pés do Senhor Jesus Cristo. Faça como Maria, derrame-se por completo, jogue os seus cabelos nos pés de Jesus, enxuga os pés dele, não importa, apenas clame com sua alma, com toda a sua intensidade, sem reserva, e Deus te alcançará. Ah, mas eu vou gritar. É isso mesmo. Clamar, olha no seu dicionário, é gritar. É você erguer o tom da sua voz e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não aguento mais. E quando você clama, Jesus Cristo não aguenta e Ele socorre você. É claro que podemos pedir a Deus orando, em oração, claro que sim. Mas hoje a palavra para você é, clame para você experimentar algo novo da parte do Senhor. Aleluia! Não bastasse isso, apenas essa história linda, destas 5 mulheres que tiveram suas vidas transformadas. Tem uma história que você conhece muito bem, Isaías capítulo 38. A doença do rei Ezequias. Este homem
foi sentenciado à morte. Mas no momento que ele foi sentenciado à morte, versículo 2, ele vira para o lado e começa a chorar. Imagina aquela oração de soluços. Imagina aquela oração de dizer: Senhor, o quanto eu tenho sido justo diante da tua presença. Eu tenho andado em retidão nos teus caminhos. Talvez você esteja desse jeito. Clame ao Senhor nessa noite. Deus pode e quer mudar a história da sua vida. Pode e quer mudar o curso da sua família. Simplesmente clame ao Senhor, busque a Ele com toda a sua força. Não tem problema. Grite mesmo, clame a Ele. Desperta o Mestre. Ele está aí do seu lado. Quando o barco estava chacoalhando, Jesus Cristo está dormindo no barco. Os discípulos clamam a Jesus, despertaram Jesus, fala: socorre-nos, nós vamos perecer. Jesus Cristo está no barco. Apenas clame a Ele e Ele fará um milagre na sua vida. Eu creio que Deus quer operar um milagre na sua casa ainda hoje. Eu creio que Deus me deu essa palavra para dizer para você que Ele quer mudar o quadro da sua história ainda hoje. Ele quer sarar você. Sarar não somente as doenças físicas, mas as doenças da alma também. Ele quer tirar isso de você. Ezequias vira para o lado e começa a clamar. Começa a clamar a Deus e pedir intensamente, dizendo para Deus exatamente qual era a sua situação. É lindo isso. No momento em que ele clama a Deus, no momento em que ele busca a face de Deus, Deus vai no mesmo profeta que mandou trazer a sentença de morte. Volta lá. O mesmo médico que falou para você que para você não tem mais jeito, são só mais alguns dias de vida, para você arrumar suas coisas e se preparar, é o mesmo médico que vai virar para você e vai falar: não sei o que aconteceu, seus exames estão todos diferentes, eu acho que houve um erro médico nada, o Deus dos céus está operando coisas grandes e firmes que você não sabe. Não houve confusão nenhuma, você vai dizer: eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para fazer e tem operado na minha vida. Aleluia! Clame, clame, busque a Deus, peça ao Senhor com toda a sua força, chegue nele com toda a sua energia, com todo o seu vigor e coloque diante do Senhor exatamente a sua situação. Deus quer mudar esse quadro ainda hoje. Você crê nisso? Você está aí na rede social? Coloca aí: eu creio, no nome de Jesus. Eu vou orar por você nessa noite. Eu vou orar por você que está clamando, pedindo por uma intervenção divina na sua vida. E o mesmo Deus que me curou, que através da cura divina, que operou na minha vida, vai operar na sua também. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. E eu estou pregando aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do Deus Todo-Poderoso, dizendo que se você clamar nessa noite com fé, Ele virá em seu favor. Aleluias. Alguém pode dizer: que doido, que menino, ficar incitando as pessoas a acreditarem nessas coisas. A Bíblia diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza, a convicção daquilo que eu nem estou vendo. E é nisso que eu creio. Se você clamar, Deus virá em seu favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então comece a clamar neste momento. Coloque agora diante de Deus as suas necessidades. Não tem problema, seu vizinho vai ouvir você gritar aí. Seus pais, sua mãe, seus filhos, não tem problema. Simplesmente coloque diante de Deus, fala: Senhor,
Para mim não dá mais, Senhor. Eu já não aguento mais, tenha misericórdia de mim. E o Deus dos céus, o Jesus Cristo que está aqui, operará aí, neste momento. Eu quero orar por você. Enquanto a irmã Kelly louva aqui ao Senhor, eu quero aproveitar para fazer um convite a você que não conhece esse Deus que eu estou pregando. Esse Deus que cura, que sara, que batiza, mas também leva para os céus. Quero convidar você para aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Escreva para nós aí: eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. Ou eu quero retornar para Jesus. E nós vamos orar por você. Nós vamos pedir a Deus para que Deus entre na sua casa, faça morada, mude todo o contexto da sua história. Nesse instante, nós estaremos orando por você. Eu, pastor Marcelo, irmã Kelly, o irmão Rony, verdade, irmão Rony, nós estaremos clamando a Deus aqui por você, pela sua vida, pedindo para que Deus intervenha na sua vida nesse momento. Você crê? Clame conosco. Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós viemos diante de Ti, ó Pai, clamar a Ti por socorro, ó Deus, por estas vidas. Pai querido, os Teus filhos que têm colocado diante de Ti suas necessidades, tidas como impossíveis aos olhos humanos. Deus Todo-Poderoso, eu sei em quem tenho crido, ó Deus. E é por isso que eu venho lhe pedir nesta noite: entra com providência nessas causas, ó Pai. Opere milagres em vidas aqui nessa noite, Senhor Jesus. Cura enfermidades, ó Deus. Liberta aqueles que estão nas sarjetas, aqueles que estão caídos. Traga-os de volta, Senhor. Restaura pelo poder do Teu nome, ó Deus querido. Nós clamamos a Ti, ó Deus, crendo no poder do Teu nome, certos que o Senhor detém todo o poder, e a honra e a glória é para Ti, Senhor. Aleluia.